Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do nosso comentário exegético da Escola Charles Spurgeon. Eu sou o professor Felipe Prestes, nós estamos na nossa 19ª aula aqui deste nosso módulo, falando aí já sobre uma nova seção, que é a seção do capítulo 2, dos versículos 18 até o 27, certo? Então, dentro dessa parte, o que a gente vai apresentar é exatamente iniciar na verdade, manter você próximo ao texto, mas ao mesmo tempo tendo essa ideia geral, como a gente sempre faz, certo? Então, vamos lá. A gente tem aqui um prefácio concernente à palavra da vida, já falamos sobre isso, João falando aquilo que nós apalpamos, aquilo que nós vimos, com os nossos próprios olhos. Então, a ideia dele falar sobre quem ele vai falar, certo? Então, por isso que a nossa introdução chama aí de prefácio, certo? Então, por que é um prefácio? São palavras iniciais sobre isso. Depois ele fala sobre as afirmações de quem conhece a Deus, e ali dizem: você conhece a Deus, então isso vai ser refletido nas suas relações na sua relação com o pecado, certo? Ou seja, lutando contra o pecado e não vivendo em pecado, certo? Então, é isso que ele fala sobre os divisionistas. Depois as pessoas diziam, reivindicavam que elas conheciam a Deus. Então, João apresenta diretrizes para aqueles irmãos testarem esses que dizem isso, certo? A partir, então, da obediência. Depois ele fala sobre a maturidade que cada um deveria ter. Aliás, ele fala sobre conselhos para cada maturidade, cada nível de maturidade, os mais velhos, os mais jovens. E depois, que foi a nossa última sessão, ele fala sobre os alertas contra o amor do mundo, aqueles que amam o mundo. Então ele vai manter um cuidado em falar para essas pessoas dessa forma, certo? Que elas têm que amar a Deus, que o amor, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então não tem espaço para essa pessoa amar a Deus se ela ama o mundo. E agora a gente entra aqui no capítulo 2, versículos 18 a 19, em que há os alertas contra as pessoas serem enganadas pelos divisionistas. E talvez João aqui, ele entra naquilo que eu fico imaginando, como se ele quisesse falar isso aqui já há muito tempo e ele estava preparando os irmãos para ouvirem isso, certo? Então, até então, o que parece é que ele estava preparando o caminho, certo? É como se ele estivesse dizendo assim: olha, tenha cuidado com isso, o Senhor Jesus já veio, nós vimos, nós ouvimos, eu falo daquilo que eu experimentei, certo? Depois ele apresenta essas afirmações, Olha, se você conhece a Deus, você luta contra o pecado. Se você conhece a Deus, você obedece a Deus, você obedece os seus mandamentos. Então, aí ele vai dando já algumas dicas, certo? É como se ele já fosse dando algumas diretrizes. Olha, eu estou introduzindo vocês a isso e eu quero que vocês, então, prestem atenção nessa questão, certo? E então, o que acontece? Deixa eu melhorar aqui. Acho que assim fica melhor. Então, logo depois, o que ele faz? Ele apresenta para a gente esse alerta aí, essa questão da maturidade. Olha aí, eu estou falando para vocês, estou dando esse encorajamento para vocês vencem o maligno, vocês têm obedecido a Deus, certo? Vocês têm a salvação, seus pecados são perdoados. Eu não sei se você está percebendo, mas embora a gente não consiga encontrar um esboço, certo, tão claro assim com relação a esses pontos, João ainda assim ele vai preparando o caminho. Só que agora é como se ele já chegasse de uma forma mais direta para esses irmãos e dissesse muito claramente: olha, tem um grupo de pessoas que vocês precisam prestar atenção. Essas pessoas são divisionistas. Eu não uso essa palavra, mas a ideia que são essas pessoas. Vocês precisam tomar muito, mas muito cuidado com essa galera aí, com esse pessoal que está fazendo isso. Então,
é como se agora ele vai mais diretamente, certo? Ao ponto. É como se ele dissesse assim, até agora eu estava preparando vocês, agora eu vou dar a notícia que vocês precisam ouvir, certo? Então, entenda essa parte mais ou menos como um caminho em relação a isso. E então a gente chega aqui no texto da forma como nós temos, tá? Então a gente tem aqui, filhinhos, já é a última hora. Eu quero que você acompanhe aqui comigo, eu vou ler primeiro no português, tá? Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Olha aí, então ele já disse, olha, nós vivemos a última hora, pronto. Isso aqui é algo de que você precisa saber. Nós estamos na última hora. Pronto. Ele começa essa sessão dessa forma. E sendo assim, você já tem ouvido que vem o anticristo. E muitos anticristos têm surgido. Então, para mim, nessa hora aqui, João, ele não está somente sendo claro com relação à necessidade que essas pessoas precisavam de cuidado, mas além disso, ele está chamando a atenção muito claramente. Olha, não são somente pessoas, eu não estou falando somente de pessoas que lutam contra a fé, não, são anticristos. Eu acho que não tem palavra mais dura do que essa. Então, se alguém não acordou diante desse fato, é difícil ela acordar diante de qualquer outro fato. Eu estou dizendo, olha, quem está vindo contra vocês são esses anticristos, meu amigo. Você precisa ter cuidado com eles. Então, João está colocando esse ponto e a gente precisa finalmente entender. Então, ele diz, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. A gente está na última hora, vocês devem saber, vocês não notaram ainda, tem muito anticristo vindo por aí. A gente vai falar sobre essa relação, essa palavra, o que é o anticristo, o que são esses anticristos. A gente vai ter uma aula só para falar sobre isso, talvez mais de uma aula, porque é um assunto bem complexo, mas enfim, ele diz, olha, estamos na última hora, prestem atenção nesse mundo aí. Eu não sei se você está entendendo também, o meu propósito aqui também é fazer você sentir o texto, certo? Sentir o texto, ainda não estamos analisando, mas a gente está sentindo o argumento que João está apresentando para a gente. E ele diz, olha, eles saíram de vosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, João agora, ele não diz somente, olha, tem anticristo por aí. Ele diz, esses anticristos que estão por aí, eles estavam no meio de vocês. Eu vejo que é uma advertência com muito cuidado, mas um cuidado assim, no sentido de urgência, acho essa palavra. João está sendo urgente com esses irmãos, mostrando para eles que eles precisam desse senso de urgência. Que senso de urgência, professor? O senso de quem entende que há anticristo e que as pessoas precisam lutar contra isso. Ponto. Sério. Então, e ele disse, eles saíram e eles não eram dos nossos. Antes que alguém venha pensar assim, coitados dessas pessoas que saíram daqui do nosso meio e tal. Não, eles saíram que era justamente para mostrar que eles não eram dos nossos, que não tinham, certo, razão melhor para eles saírem do que justamente o fato de que eles não são dos nossos. Isso também fica claro. E aí ele diz, né, todavia eles se foram para que ficasse manifesto, estou aqui, que nenhum deles é dos nossos. Mais uma vez, claramente, eles saíram que era justamente para mostrar que eles não eram do nosso grupo, que eles não faziam parte daquilo que nós acreditamos, certo? E ele diz, e vós possuís unção que vem do santo e tendes conhecimento. Quando ele diz aqui, vós possuís unção que vem do santo e tendes conhecimento, ele também deixa um outro ponto muito claro aqui para a gente. Olha, vocês têm algo que vem da parte de Deus. Antes que aqueles irmãos sentissem apavorados, ai meu Deus, e agora esses anticristos aí, será que eles vão me enganar? Será que eles vão enganar a minha igreja?
João diz para eles: olha, vocês têm uma unção que vem do santo e vocês têm conhecimento, ou seja, vocês têm subsídios suficientes para vocês sentirem aí o que vai acontecer e poderem se proteger. Ele diz: não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Então, além de manter esses irmãos alertas com relação a esses anticristos, João também diz: olha, e vocês inclusive já sabem dessas coisas. Eu estou aqui falando para vocês, mas vocês já sabem. Eu estou relembrando, certo? Estou relembrando aquilo que é verdadeiro para vocês. Ele prossegue: e quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Aí João vai sendo mais claro: olha, mentiroso é aquele que nega que Jesus é o Cristo. Qual é o problema aqui? Qual é o problema dessas pessoas? São vários, mas o principal é negar que Jesus é o Cristo. E a gente vai ver que basicamente é isso que significa ser um anticristo. Já estou dando um spoiler aí, né, do que vai acontecer, mas não precisa também de muito mistério para entender isso. Mentiroso é aquele que nega que Jesus é o Cristo. Tem muitos problemas com esses caras aí, com esses divisionistas, mas o principal é que eles negam a Cristo. Negam que Jesus é o Cristo. Não é que eles negam a Cristo no sentido de que Cristo não existiu e tal. Não é essa a ideia. A ideia é que eles negam que Jesus é o Messias, é o ungido do Senhor. Aí ele diz: este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho não tem, aliás, aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então, mais uma vez, ele diz: o anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Esses anticristos que estavam no meio de vocês saíram, mostraram com essa saída que eles de fato não eram dos nossos. João diz: eles são aqueles que negam o Pai e o Filho. E se você nega o Filho, ele diz, você também nega o Pai. Então o problema aqui fica claro que eles não queriam aceitar Jesus como Senhor, Jesus como sendo o ungido de Deus, Jesus como sendo o Cristo de Deus, ou seja, aquele que é o Messias. Eles não estavam acreditando nisso. E justamente porque ele diz, né, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Porque esses divisionistas, né, com esse gnosticismo incipiente que eles tinham, eu acredito que eles deviam dizer assim: olha, não é que a gente nega o Filho e tal, que o Filho não seja importante pra gente, mas sabe, a gente está em busca de algo maior, a gente está em busca do Pai, a gente está em busca de um ser ainda mais superior do que Jesus Cristo. E João deixa claro: ó, se você negou o Filho, você nega o Pai. A gente vai falar sobre isso também. Ele diz: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio, se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Então, mais uma vez, ele coloca que esses irmãos já sabem do que se trata o problema e eles precisam prestar atenção em permanecer, certo? Vocês já sabem, vocês já ouviram desde o princípio, e o que vocês precisam fazer agora é manter a sua confiança, aquilo que vocês acreditaram desde o começo, certo? Porque nós temos a vida eterna. Vou tentar ir um pouco mais rápido aqui. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então ele deixa claro aqui, ó, eu escrevo aqui para vocês, porque por conta dos que estão tentando enganar vocês, tem gente enganando, é por isso que eu estou escrevendo, é uma necessidade
que surgiu aqui, eu preciso cuidar dela, certo? E quando ele diz, quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. Ou seja, sempre parece que tem um tom que sempre aparece aqui. Tenham cuidado, o negócio é sério, mas vocês também têm apoio. Vocês têm condições de lutar contra isso, certo? Vocês ouviram desde o princípio, vocês têm a unção que Deus deu para vocês, vocês têm os seus pecados perdoados, vocês têm o maligno. Então, não sei se você está percebendo, mas tem um duplo enfoque aqui. Cuidado! Ao mesmo tempo, vão lá, vocês conseguem pela graça que Deus deu para vocês conseguem porque Deus deu uma unção para vocês conseguem porque vocês têm o pecado de vocês perdoados. Então, cuidado, força, é isso que João está querendo mostrar para aqueles irmãos também, certo? É um tom aí, sabe, isso você só vai percebendo se você ler o texto e sentir o texto. Eu não consigo achar uma outra expressão melhor para falar sobre isso. E aí ele diz, ele segue aqui, filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Então ele deixa claro também, olha, permaneçam, cuidado, força, e permaneça naquilo que vocês ouviram desde o princípio. Por quê? Porque um dia Jesus vai se manifestar. É isso que ele está mostrando aqui. Tenhamos confiança, olha aqui, força, confiança. Não vamos nos afastar, certo? Porque um dia Jesus vai voltar. Esse exercício de sentir o texto faz a gente perceber que João está preocupado com a permanência desses irmãos. Ele está com medo desses irmãos se desviarem. Apesar de tudo aquilo que eles aprenderam, apesar de todo o conhecimento que eles receberam, mas João está preocupado aí com a possibilidade de eles se desviarem, certo? Vamos seguir aqui com o grego rapidinho, alguns pontos aqui que já dá para a gente perceber. Quando ele diz aqui filhinhos, antes ele falava teknon, agora ele voltou a falar paidia, certo? Es hora estin, então a hora, nós estamos na última hora, já é a última hora. E como ouvistes, recursa-te, hote, que o anticristo vem. Olha aqui a palavra antichristos, anticristo, certo? E agora tem surgido, muitos anticristos, certo? Que nós conhecemos por isso, por essa razão nós conhecemos que é a última hora. Es hora estin, é a última hora, certo? Então, eles saíram do vosso meio, mas não eram dos nossos, certo? Não eram, ex-remon, não eram dos nossos, porque se dos nossos fossem, teriam permanecido, aqui é a ideia, certo? Meth-remon conosco, mas para que se manifestasse, ou seja, para que, olha o reino aqui aparecendo, a fim de que, para que, certo? Então, para que se manifestasse, a fim de se manifestasse, que eles não eram dos nossos, certo? E vós possuís a crisma, interessante a palavra aqui, crisma, a unção, vós possuís, vós tendes, certo? A unção, apoturragio, do santo, e conheceis todas as coisas, sabeis todas as coisas, certo? Ele diz, uk egrapsa, não vos escrevi. Ele toma uma perspectiva aqui, a gente chama do aoristo, que é uma perspectiva mais do todo, certo? Então, vos escrevi,
Aqui é a ideia do aoristo, no grego, uma perspectiva mais ampla. A gente vai falar sobre isso, então não vos escrevi porque oidate não conheceis a verdade, mas porque a conheceis. Vocês conhecem a verdade, certo? E aí ele coloca aqui, porque mentira alguma procede da verdade. Então, então ele dá duas razões, ó. Não é porque vocês conhecem, certo? E porque novamente, você vai percebendo aí porque eu sempre falo que o é importante, porque ele vai ligando por quê, por essa razão e tal. E ele diz aqui, lembra do de panteísmo, né? De pan-americanos, então toda mentira ex remona aletheia não vem da verdade, certo? Toda mentira não vem da verdade, não procede da verdade. Aí ele pergunta, quem é o mentiroso? Pseustes. É como se ele aqui chamasse a atenção assim, ó, com quem é que vocês têm que ter cuidado, certo? Com quem é? Vocês têm que ter cuidado com quem nessa história aí? Bom, vocês têm que ter cuidado com o mentiroso. Quem é o mentiroso? É aquele que nega, né? Não afirma, certo? Não confessa, é aquele que nega que Jesus não é o Cristo, certo? Aquele que não afirma, ou seja, aquele que nega que Jesus é o Cristo, enfim. A gente vai traduzir tudo, né? Christos est in ho, este é o anticristo, certo? Este é o anticristo. Perceba que João está entrando num tom de afirmação, de diferenciação. Você precisa diferenciar quem é o anticristo e quem não é. Quem é o anticristo? Bom, é esse aqui, né? O que nega tanto o Pai quanto o Filho, certo? E se ele nega o Filho, também não tem o Pai. A gente vai colocar aqui o ho, arnúmenos, aqui um particípio. A gente vai falar sobre isso também. Ho homologon, aquele que afirma o Filho, né? Que confessa o Filho. Tem também o Pai, certo? E vós ouvistes a parres desde o princípio, en hemin meneto, ou seja, e tendes permanecido, certo? Deixa eu me colocar aqui. Permaneça em vós e tal. Se em vós permanecer aquele que é desde o princípio ouvistes, certo? Então, exatamente, se permanecer em vós aquele que desde o princípio ouvistes, também vós, também o Filho, né? E o Pai permanecerá em vós. E esta é a promessa, certo? Que ele nos deu, né? Que ele nos prometeu, a vida eterna. Estas coisas vos tenho escrito. E aí ele coloca aqui dos que, com relação aos que procuram vos enganar, certo? Planonton. Tudo isso vai ser tratado aqui. Tem uma cara aqui de particípio também. E vós recebestes a unção, certo? Dele. Então permanecei nele. E aí ele coloca aqui, né? E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, cai o reian errete, reian necessidade de que alguém, né, vos ensine a vocês. Alguém ensine a vocês, só mesmo sentido algumas colocações aqui, mas, olha o alá aqui, ó, mas, como, e ele coloca aqui, né, como a Assunção vos ensina a respeito de todas as coisas. Então, também
a verdade, e a verdade é verdadeira e não é falsa, como também ele vos ensinou, permanecer nele. Novamente a ideia aqui. E aí ele começa uma nova parte aqui, né, coordenada ao que ele já falou. Então, e agora, filhinhos, permanecer nele, para que quando ele se manifestar, né, aí ele coloca, tenhamos aqui confiança e também não nos afastemos. Ele coloca aqui 2 pontos também. E não nos afastemos dele, certo? Ente parousia autu, na sua vinda. Então é isto, sentimos aí, é um texto um pouquinho maior. A ideia aqui, por enquanto, é a gente falar, como eu falei, né? Colocar de forma mais geral, mais ampla, e na próxima aula a gente vai trazer aí uma visão geral um pouco mais detalhada, né? Falando um pouco mais alguns pontos com relação à passagem de forma geral, e depois a gente passa para a tradução. Por enquanto é isto, que Deus nos abençoe, até a próxima aula. Valeu!